Quando acordar, me chama. Esse podcast é uma iniciativa de duas advogadas, eu, Isabel, e a Ana, para falar do direito das famílias e outros temas relacionados a esse universo, ou seja, quase tudo. Porque quando falamos de famílias, não existe nada simples que não se possa complicar. Hoje vamos falar de guarda parental, das suas possibilidades e dos muitos problemas que decorrem dela depois das separações e divórcios. Oi, Ana, bem-vinda. Oi, Bel, bom estar aqui de novo. Um monte de temas que incluem na guarda, né? E é bom a gente poder continuar essa conversa nesse podcast, né? Verdade. Então, eu pensei da gente começar a nossa conversa trazendo a Elisa Cruz, que publicou um livro chamado Guarda Parental, Releitura a partir do cuidado. Ela é defensora pública e professora, doutora, enfim. Ela diz, né, ela traz essa teoria de que há uma associação da guarda com a custódia física da criança, né, no Código Civil. Mas que com a constitucionalização do direito e o foco de toda a interpretação da legislação ser mais voltado para a pessoa, para a dignidade da pessoa humana, esse termo acaba despersonalizando a criança, colocando ela como um objeto. E é isso que a gente vê, né, a criança sendo jogada de um lado para o outro conforme a vontade dos pais. Então, ela propõe, né, que esse instituto seja revisto, até no nome, na nomenclatura mesmo, né? Nesse sentido de guardar, de transformar uma criança em objeto. Então, ela propõe que esse instituto precisa ser revisto, né? Adotar uma significação mais ampla, que a custódia, né, essa coisa da criança ser um objeto, não seja o ponto central. E, a partir daí, a gente ressignificar esse instituto à luz do cuidado, para que haja a proteção integral da criança. Legal, você falou isso da Elisa. Nesse livro ela menciona também um ponto que eu achei interessante, que é a própria nomenclatura normalmente, né, do Código Civil, sempre foi falar muito mais, não fala criança muito, né? Aliás, poucas vezes fala em criança, fala sempre em menor. Isso também é uma forma muito afastada, porque quando você usa o termo menor, você tem três possibilidades: entre menor e maior de idade, entre o menor que é incapaz e aí ele tem que ser realmente representado, né, pelos pais, pelas coisas, e aquela expressão que todo mundo conhece, ele é de menor, que é para a gente falar de infratores. Então fica o próprio domínio, né, retórico, é um pouco para você despersonalizar esse olhar para a criança. É verdade. E aí, como é que a gente começa? Eu acho que o ideal seria a gente falar um pouco da diferença entre guarda e convivência, que é uma questão sempre debatida, confundida pelas pessoas, né? Sim, eu acho que geralmente o que mais vem no nosso dia a dia de dúvidas é as pessoas fazendo confusão entre a guarda e a convivência, achando que a guarda exige você necessariamente dividir o tempo igual. Principalmente a guarda compartilhada, né? Exato. Mas tem guarda compartilhada, mas então é 50% do tempo? Não, gente. A guarda compartilhada, ela trata, né, quando é determinada que seja a guarda compartilhada, ela trata das decisões sobre a vida da criança. Essas decisões, elas vão ter que ser tomadas em conjunto pelos dois pais, né, sejam eles quais forem. E decisões é legal sempre lembrar que, assim, decisões relevantes, né, decisões como vai fazer uma cirurgia, que é obviamente opcional, né, porque algumas cirurgias de emergência não precisa, né. Se o seu filho está doente, tem que entrar no hospital para ser tratado, isso não precisa ser um debate. Religião, escola, estudar. E aí, só voltando, a convivência, ela pode ser determinada, estipulada da forma que os pais quiserem, né? Claro, se eles estiverem de acordo com isso. E o tempo vai ser dividido de acordo com as possibilidades de cada um. Sim. Não necessariamente 50%. A guarda compartilhada não determina isso e não garante isso também. Sim, e inclusive uma coisa que, por exemplo, eu que já
trabalho com isso há muitos anos, né, antes mesmo da lei que mudou isso e transformou a guarda compartilhada como uma regra, os juízes já estabeleciam que, apesar da guarda ser unilateral, os pais obrigatoriamente teriam que decidir juntos as decisões sobre educação, saúde, religião, etc. Então, muito antes de a gente trazer essa nomenclatura, os juízes já tinham começado a fazer isso para convidar, né, no nosso sistema social, os pais a participarem mais, se sentirem mais engajados nas questões, não delegar às mães todas as decisões, como se fazia em séculos anteriores, né, que educar os filhos é uma atribuição materna. A própria guarda unilateral também prevê convivência das crianças com os pais. Sim, independente de se a guarda tem que ser fixada pelo juiz ou um acordo entre eles, quando você fala de guarda, você está falando de tomada de decisão, né? Convivência tem muito mais a ver com residência e a convivência do outro genitor com quem as crianças não residem, porque às vezes até reside com ambos em tempo igual. Mas, historicamente no Brasil, a gente está falando de uma estatística de apenas 34%, mais ou menos, foi a última pesquisa que eu vi sobre esse tema, não faz muito tempo, falando que são casos de guarda compartilhada, ou seja, a gente ainda tem uma maioria de guardas unilaterais e mesmo assim essa convivência ela é fixada de uma forma ampla. Mesmo com a regra geral da guarda compartilhada, esse número eu tô achando até pequeno, né? 34% só de guarda compartilhada no Brasil. Mas olha, segundo uma pesquisa que eu vi, também falando sobre isso, muitos desses casos, os homens não se interessam em ter a guarda compartilhada, exatamente. E lembrando também que tem muitas pessoas que não tem nem com quem compartilhar a guarda, né? A gente tem um índice de monoparentalidade bastante alto no Brasil. E aí, vamos falar dos problemas, então, que a guarda compartilhada traz para os nossos escritórios, muitas vezes. A gente vê muitas mães e pais tendo dificuldade desse controle mesmo do tempo, de quando vai estar na casa do outro, o que pode, o que não pode. O parágrafo 5º do artigo 1583 do Código Civil trata da guarda unilateral, mas ele pode gerar uma confusão, porque ali prevê que a outra parte, que não reside com a criança, não está convivendo com ela diariamente, é uma parte legítima para ter informações e prestações de contas objetivas ou subjetivas dos assuntos da criança. Claro que todos os pais querem saber dos filhos, o que eles estão fazendo, comendo, andando, com quem, né? Muitos não, né? Mas a maioria quer. A questão é usar isso de uma forma a controlar a vida do outro pai ou mãe que está com a criança naquele momento. E é o que a gente tem visto muito, esse microgerenciamento da vida do outro, eu não gosto dessa palavra genitor, mas enfim, do par parental. Do par parental, e que gera às vezes até pode chegar num nível de assédio, né? Porque eu acho que existe aí, como se, apesar de ser um artigo que fala de guarda unilateral, ele abre uma brecha maior de interpretação que causa uma sensação de que, assim, existe naquele que não reside com a criança o direito de exigir informações. Só que, para isso, é sempre importante a gente chamar a atenção de que isso não torna o genitor guardião, né, o genitor com quem a criança reside a maior parte do tempo, um secretário particular. Aquela pessoa que tem que passar para você informações do que está acontecendo, porque os colégios hoje têm sistemas. Se você quer participar do que acontece na escola, você tem que literalmente se cadastrar no sistema do colégio. Você mesmo recebe as informações. E lembrando que o responsável financeiro, você só consegue cadastrar mas o responsável pedagógico não. Você pode colocar o pai e a mãe.
Ou até outro cuidador, né, que seja o responsável legal. As informações hoje em dia, com grupos de WhatsApp, a internet e todas as coisas, né, é muito difícil você ter qualquer tipo de situação que um dos dois não tenha acesso. Porque, assim, as informações são possíveis e devem ser, quando a gente fala de um par parental, mesmo separado, mas de duas pessoas capazes e funcionais de uma vida adulta, né, elas devem ser responsáveis pelas medidas de cuidado com os filhos enquanto elas estão com os filhos, sem partir da premissa que a outra pessoa com quem ela casou escolheu ter aquele filho, né? Casou, se juntou, escolheu aquele filho, agora não é mais capaz de cuidar do filho. Por exemplo, se você faz uma festa, vocês não se dão bem, você faz uma festa de aniversário, não convida outra pessoa, você não está sendo alienadora, você está usando aquilo dentro do seu tempo. Óbvio, você tem que respeitar os dias que são de cada um. Então, são coisas simples às vezes. Inclusive, hoje, fazendo uma observação, os psicólogos já procuram consultas no CRP para saber se eles podem atender as crianças independente da autorização dos dois. Por quê? Porque não raro a disputa da terapia se torna uma questão que um não aceita porque o terapeuta vem indicado pelo outro. Então, assim, são decisões que não é que tudo precisa pedir autorização, porque a vida exige da gente uma certa rapidez de decisões, né? Os filhos precisam que a gente tome algumas decisões. Não precisa tudo ser um concílio para decidir o como vai fazer, de que forma vai fazer. Por isso que eu acho que você fez essa ponderação do controle, né? Porque, às vezes, é uma maneira de você se manter relacionando através do exercício da parentalidade, se torna uma forma de você manter aquela conjugalidade, né? E uma conjugalidade tradicionalmente muito mais tóxica, porque se fosse uma conjugalidade super feliz e tranquila, vocês estavam controlando um ao outro. Bem separados, né? Exatamente. Vou trazer outra confusão aqui que a guarda compartilhada costuma causar na cabeça das pessoas. Muita gente acha que pedir o aumento da convivência dentro da guarda compartilhada vai eximir essa pessoa vai diminuir o valor que ela tem que pagar de alimentos, de pensão alimentícia, ou hoje o melhor nome para isso, da manutenção financeira dos filhos, né? Essa é uma grande confusão que as pessoas fazem. Muitos pais, vemos mais homens, né, nessa situação, buscam esse aumento do tempo muito pautados, né, às vezes por essa diminuição da contribuição financeira. O artigo que fala sobre contribuição financeira, um dos artigos, né, são vários, mas um dos artigos que fala sobre contribuição financeira na nossa legislação civil estabelece que ambos os pais devem contribuir e devem contribuir na proporção dos seus recursos. O que significa que se alguém ganha 8 vezes mais do que o outro, é racional e razoável que ele contribua 8 vezes mais. Proporcionalidade maior, né? Exatamente. E isso é importante de deixar claro, porque não raro as pessoas acharem que elas são obrigadas a dividir 50% das despesas, o pai e a mãe. Não. Gente, então, isso é por capacidade. Não tem a ver com tempo de convivência e tem a ver, sim, com a capacidade financeira de cada pai, de cada par parental. Exatamente. E, inclusive, ressaltando aqui, né, que aí jogando mais lenha nessa fogueira, que nem tudo que a gente contribui para uma criança é um dinheiro direto, né? Porque a atividade de cuidado também é uma atividade que deveria estar relacionada a dinheiro. Porque quando a gente pensa que a pessoa que está levando e buscando na aula, que está, às vezes, estudando com o filho, ela está economizando dinheiro, porque você está poupando um motorista particular, você está poupando um professor de português. Tem várias atividades que elas não geram dinheiro, porque a gente tem um problema, né, de saberes que tentam ignorar determinados
padrões de geração de dinheiro, porque a gente fala de bilhões que são sempre produzidos no mundo pelo trabalho doméstico não remunerado e pelo trabalho voluntário, e assim, a gente não conta isso, mas assim a gente poderia trazendo aqui para isso, quando um dos dois não trabalha menos para estar mais disponível, ele também está trazendo dinheiro para essa equação. E não só isso, né? Tá constituindo uma pessoa, né? Tá gastando seu tempo ali, que é constituindo um sujeito. Lembrando que isso, você trouxe um ótimo ponto, porque você constituir sujeitos saudáveis é a coisa mais econômica que uma sociedade pode ter. Menos gente no hospital, menos crime nas ruas. E menos pessoas com problemas de saúde mental também, né? A Silvia Federici fala no livro dela, Ponto Zero da Revolução, que a gente até trouxe no nosso primeiro podcast, o quanto essas crianças também, com as mães tendo que trabalhar fora, esse trabalho assalariado que também não é incentivado por políticas públicas, enfim, de cuidado, como essas crianças estão ressentidas também, né? Deixadas de lado, muito ressentidas, muito sofridas. Então, assim, esse trabalho de constituição de um sujeito, né, de um novo cidadão, enfim, a gente tem que valorizar esse trabalho. E, enfim, eu acho que a criança ela também não pode ser objeto dessa disputa por tempo, né? Se esse tempo não vai ser um tempo de qualidade, então tá, porque eu não quero pagar, porque eu quero pagar menos, então eu vou aumentar esse tempo aqui, e aí eu vou pagar menos, mas esse tempo também não vai ser um tempo de qualidade. Eu não estou dizendo com isso que as mães são melhores cuidadoras do que os homens, imagina, senão não seria uma feminista, né? Eu quero mais que os homens participem da vida dessas crianças, com certeza. Mas para me liberar até, né? Fazer as coisas que eu quero fazer na minha vida. Mas eu acho que esse tempo tem que ser um tempo de qualidade, sim. E essa criança não pode ser uma moeda de troca nesse lugar. E aí, complementando aqui, você estava falando da Silvia Federici, eu me lembrei que a Vera Iaconelli, ela tem um livro chamado Manifesto Antimaternalista, que é muito interessante, ele vai trazendo os aspectos da maternidade. E sempre me lembro de que a gente vive num país onde as políticas são maternalistas. O que isso significa? Onde você incentiva que as mulheres cuidem sozinhas dos filhos. Tudo é feito para que a mulher seja a cuidadora principal. A começar, gente, pelo fato de que a licença paternidade é patética. E você não consegue passar isso, uma lei que trate disso de uma forma efetiva. Por quê? Porque você quer que as mulheres sejam as cuidadoras. É muito induzido, né? E esse cuidado, né? Esse cuidado maternalista que impõe-se à mulher e se naturaliza, e ao contrário, né? A mulher que não quer exercer esse lugar como a principal cuidadora, ela é muito criticada, né? Sim, sempre, sempre. Isso faz parte de uma mentalidade que mantém a mulher dentro de casa uma parte do tempo cuidando de tudo. Isso atrapalha, só mantém dentro de casa. Quando não mantém dentro de casa, ela está culpada, se sentindo culpada de não estar participando ou performando naquele lugar em que ela deveria supostamente performar, de mãe perfeita que consegue realizar tudo da criança, né? Eu acho sempre legal também a gente complementar aqui, a Bell Hooks fala muito que a participação masculina na vida da criança, ela é super relevante, ela ajuda muito nessa construção, né? É uma família saudável, mas ela faz uma observação que eu gosto muito naquele livro, O Feminismo é para Todos, que ela diz que a participação masculina ser relevante, ninguém discute isso na formação, ela não pode ser confundida com o fato de que a família perfeita é uma família composta por um pai, uma mãe e as crianças, onde o pai ocupa o lugar de pai, a mãe ocupa o lugar de mãe. Porque o que faz isso, inclusive, adoece todas as outras famílias, porque as famílias que não vêm desse lugar, né, heteroafetivo, perfeito do casamento, que inclusive geralmente é constituído pelo casamento, né, uma família de primeira classe, né, como é a sensação que dá, você torna todas as outras famílias que não seguem esse padrão uma família de segunda classe. Isso é extremamente adoecedor para as crianças.
E aí ela faz uma observação que eu gosto sempre de ponderar, que ela fala, não existem provas de que viver com um pai disfuncional seja mais saudável do que viver com uma mãe disfuncional. A verdade é que as crianças precisam de ambientes saudáveis, né? Então a gente também sai desse mito de que as famílias têm que funcionar de uma determinada forma e que para as crianças serem saudáveis, os minutos têm que ser contados entre eles de uma forma igual. O importante é o tempo ser sempre saudável, as relações serem saudáveis. Tempo de qualidade, né? Lembrando que para as crianças é direito das crianças de conviverem com seus pais, né? E não dos pais de terem direitos sobre a criança. Há uma coisa que a Elisa Cruz fala no livro dela e que é muito relevante, que a gente vê frequentemente no dia a dia. Os filhos vão envelhecendo e muitas vezes os pais, ou o pai ou a mãe, têm muita dificuldade de entender que eles vão ter que adequar a rotina deles para as necessidades dos filhos. A gente tem que se aperfeiçoando mesmo como pai e mãe, né? A gente, o que o filho precisa de uma mãe e de um pai aos 2 anos é completamente diferente do que ele vai precisar quando ele tiver 15 anos. E aí essa adaptação inclui a gente adaptar a nossa agenda com a agenda deles, entender que a gente tem que ter o nosso tempo, mas que eles também têm. Eles são pessoas, né? Sujeitos de direito, lembrando, não são objetos. Eles também vão ter vontades e vão ter amigos e coisas que vão querer frequentar. E isso, Então, aí lembrando disso, eu fico pensando aqui nas disputas de guarda, né? Que são sofridas e demoram anos, muitas vezes, dentro do judiciário. Poxa, a infância, ela dura 11 anos, 10 anos. Gente, vamos parar de brigar. Vamos botar essas crianças para conviver saudavelmente com cada par parental. Pensar um pouco nessas crianças, assim, porque a infância é curta e a gente precisa aproveitar essas crianças. e eu complementando isso, eu te digo que eu acho muito triste quando a gente vê os filhos ficando mais velhos e essa concepção de que os filhos têm que seguir os programas porque eu sou pai, eu sou mãe, eu sou autoridade e é do jeito que eu quero, etc. Porque isso começa a gerar uma resistência na divisão do tempo, sempre em relação àquele genitor, àquela genitora que Põe, né? impõe, que tem pouco respeito pelos interesses dos próprios filhos. A criança quer estar até a festa dos amigos no final de semana, que já não é mais criança, né? A gente está falando de um adolescente, a partir dos 11, 12 anos, ele já tem uma agenda que às vezes é 10 vezes mais ocupada do que a nossa. E aí eu acho que é importante, porque a criança efetivamente começa a apresentar uma resistência a fazer essa troca de casas, porque ela tem, às vezes, programas que ela não quer perder, porque ela não quer ficar de fora do grupo social ao qual ela pertence, né? Daquele grupinho dos programinhas e não sei o quê, porque se ela não aparece nunca, ela para de ser chamada. E aí, o outro genitor ou a outra genitora, né? Porque isso não tem gênero, nesse caso, essa perspectiva, começa a se sentir excluído, achando que, na verdade, é um problema de alienação que o pai que fica com a criança está gerando, mas não é, isso é uma autoalienação, né? Você está, a partir do momento que você não cria espaço para acolher os interesses dos seus filhos, que vão virando gente, tendo as próprias opiniões, os próprios interesses, vai se criando um afastamento. Isso não é culpa do outro. Nós somos responsáveis pela forma como nós nos relacionamos com os nossos filhos. Exatamente. Aí esse é um problema do divã, né, gente? Não do judiciário, não das advogadas. Vamos pensar aí. Com certeza. Acho isso uma ótima ponderação. Até Desapegar, né, gente? Desapegar desses filhos. desapegar dessa necessidade de chamar o judiciário para resolver questões como eu abrir conta de Instagram, entendeu? Não raro a gente vê isso, porque as pessoas não concordam, e às vezes eu me questiono até no que elas não concordam, porque às vezes quando era um par parental unido, os dois não concordavam com aquela coisa. Aí depois, só porque separou, você do contra. Já que ele quer, eu não quero. E aí acha que o judiciário, que está abarrotado de processos com disputas, com questões muito mais sérias, como falta de pagamento de pensão, crianças sofrendo violência, enfim, passando necessidades de todas as formas,
que o judiciário vai dar conta de discutir se o seu filho pode ter Instagram, pode ter TikTok, né? Geralmente até hoje em dia mais o TikTok. YouTube também, tem o negócio do YouTube. Às vezes abrem YouTube para crianças pequenas. E aí às vezes parece quase uma provocação, porque sabe que o outro não vai concordar. Então, assim, pensar um pouco que, tipo assim, vamos encontrar outras maneiras de decidir essas pendengas, porque efetivamente o judiciário não vai resolver elas. Será que a gente fala um pouquinho de violência? Eu acho sempre interessante, porque a gente tem aí uma lei que saiu em 2023, mudou o Código Civil, que estabeleceu que quando existem indícios de violência doméstica, não se deve fixar a guarda compartilhada. E aí, por quê? Porque quando existe indícios de violência, a gente está falando de que a guarda ela se torna mais um instrumento de comunicação e de manutenção de situações de violência. As estatísticas mostram que a maior parte das violências acontecem após a relação. Então também é uma ilusão. Após o término da relação, né? Após o divórcio. Exatamente. Após, quando acabou, teve aquela ruptura, a violência se escalona. Porque você, na verdade, não está mais... Você perdeu o controle sobre aquela pessoa, né? Exatamente. E aí os violentos, eles realmente ficam loucos, né? Exatamente. E a guarda se torna um ótimo instrumento, porque você pode exigir que a pessoa preste contas de tudo, você pode a qualquer tempo ficar acusando ela de ser um alienador ou uma alienadora, e existem milhares de formas de você criar aquela dinâmica de opressão e de controle em cima do outro, dizendo que o outro não cuida direito do filho, enfim. Isso a gente vê de ambos os lados, né? Essa cultura de que o outro com quem você teve um filho agora não é mais capaz de cuidar dele. E aí eu acho que a dinâmica desse artigo, ela é muito verdadeira e cuidadosa no negócio da guarda, porque existe uma estatística mesmo que mostra que tem um escalonamento. As mulheres, quando terminam a relação, aumenta as chances dela de sofrerem violência. Inclusive os índices são no sentido de que são mulheres que são mães divorciadas e mulheres após o romance. Então são a maioria das mulheres que sofrem violência. E aí, se você banaliza isso, você banaliza que a criança esteja num ambiente de violência, né? E a Sociedade Americana de Pediatria mostra, por exemplo, que as crianças que vivem em ambientes de violência, e aí qualquer tipo de violência, elas têm uma tendência de ter 60% mais de doenças cardíacas, doenças pulmonares, desenvolver diabetes, tudo isso na vida adulta. Então, assim... Fora as doenças autoimunes que as crianças desenvolvem na própria infância, né? Que tá lá, o corpo tá gritando. E lembrando que a violência dirigida ao pai ou à mãe, enfim, ela acaba sempre esbarrando na criança, né? A violência, ela é sentida no ambiente, não é porque, não, ele só discute com a mãe, ele só pratica assédio moral, não trata a criança super bem. O que uma mãe estressada, né, ansiosa, não sabendo se vai acordar e tomar um tapa, um bom dia, como é que ela vai reagir diante da, né, assim, como é que ela vai cuidar daquela criança se ela vive nesse ambiente de opressão? Outra situação que eu também acho interessante é que os filhos, em ambos os casos, tá? Eles se ressentem muito de pais e de mães que falem mal do outro. Isso a gente vê. Não raro, anos depois, filhos voltam tendo sido justamente se afeiçoado mais àquele que estava do outro lado da moeda. E aí o que eu acho que é sempre interessante a gente pensar, os filhos não gostam de ouvir falar mal dos seus respectivos pais e mães. Uma coisa é você fazer um comentário, às vezes de cabeça quente, claro que todos nós somos humanos, mas ficar falando mal não é um bom hábito. E isso, além de tudo, causa um afastamento até do seu próprio filho com você, porque muitas vezes a criança não quer mais trazer as informações, porque ela vai ficar ouvindo aquilo. Agora, a alienação parental existe, claro. Eu, particularmente, na minha experiência, vejo ela geralmente acontecendo de forma cruzada. Ambos os pais falam mal um do outro, sendo muito mais uma disputa
Entre adultos, né? Entre adultos, uma continuação do que efetivamente alguma coisa assim que tenha a vontade de aniquilar o outro, entendeu? Acha que a criança não está sentindo. Se a gente conseguir entender que às vezes a pessoa não foi um parceiro legal, uma parceira legal, a gente tem 1 milhão de micro traições ou grandes traições, e aí falando de traição, elas podem ter todas as naturezas, né? Patrimoniais, afetivas, enfim, lealdade, milhares de coisas, mas as crianças, quando a gente está falando de pares parentais que realmente amam seus filhos, elas têm que estar acima disso, né? Então, assim, fica aqui esse convite da gente pensar que realmente os pais e as mães têm que tomar muito cuidado com o que eles falam para os filhos e não acharem que tudo é também responsabilidade do outro quando aquilo não está funcionando bem. Às vezes a gente tem que olhar para nosso próprio exercício, né? Às vezes a nossa dificuldade que a gente está encontrando com o filho, às vezes eu diria praticamente sempre, vem da gente. Lembrando que a criança, ela é formada pelos dois, né? Então isso causa uma ruptura interna. Nós não somos psicólogas, mas, né, dá pra entender, né? Você, um falando mal do outro, aquele conflito de lealdade, quem tá certo, quem não tá. Ela ama esses dois pais, né, quem quer que seja, que cuide. Enfim, a gente tem essa responsabilidade, né, sobre as pessoas aí que estão formando o mundo, né? E nós mesmo como advogadas e advogados, a gente sempre pondera isso quando a gente faz um curso, uma aula, uma palestra, que nós, enquanto advogados e advogadas, temos que pensar muito em orientações que não incentivem as pessoas a se retalharem, a não botar mais lenha na fogueira. Já é um ambiente que se queima sozinho, mesmo quando ele é pacificado, ele já tem uma tendência a se incendiar rápido. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque envolve muitas coisas e pode ser um momento traumático superável ou pode ser um momento traumático que deixa marcas infinitas pro resto da vida. Eu acho que para finalizar, a gente podia falar um pouco do consenso, né? Que, enfim, se você pode ter uma decisão judicial que estabeleça um tipo de guarda, um tipo de convivência, e até depois disso, né, com a situação já mais pacificada, ou uma harmonização da família, enfim, até uma educação parental, o casal estipule até um aumento de convivência ou outras formas, né, outros dias. A gente estimula isso, né, que a comunicação entre esses pais seja possível, né? Possível, pacífica, e não é necessário que você leve esse novo acordo ao judiciário para ser novamente, né? Não, vamos renegociar. Aqui, lembrando, gente, num ambiente de consenso, sem violência. Fazer combinados mesmo. Como é que vai ser esse mês? Vamos fazer um teste. E no próximo mês? E aí, a partir daí, também ir construindo como vai ser daqui para frente. Legal é a gente pensar que o consenso, ele possibilita também que vocês troquem. Tem alguém que também se importa com o seu filho e que ele quer trocar com você para vocês, né, estarem ali em prol do melhor. Vou fechar minha fala aqui falando isso, mas que o meu filho mais velho, quando tinha 18 anos, ele me disse uma frase. Na verdade, eram duas coisas que ele falou sobre a parentalidade que eu nunca esqueci, porque eu achei muito sábia. Ele falou: os pais precisam entender que os filhos não são eles, não são a continuidade deles. E principalmente que os filhos não são a sua segunda chance na vida de viver. E eu acho que isso é tão verdade, porque a gente tem que deixar que os filhos também vivam suas próprias coisas e a gente tem que acolher isso, né? Muitas dessas disputas, claro, que são baseadas em projeções, né, gente? O que eu queria, o que eu desejava. Mas isso é só um cheiro, né, de tudo que pode ser falado e dito sobre isso. Obrigada, Ana. Obrigada, Bel. No próximo episódio, vamos falar de manutenção financeira dos filhos pós-divórcio, a famosa pensão alimentícia. Espero vocês. Quando acordar, me chama.